São 7h15 em São Paulo, aqui o nosso Globo Esportivo, 7h14 e 30 segundos, o Globo Esportivo. Estou aqui com Oswaldo Pascoal, com o Carlos Cereto, e nós vamos conversar agora com a Carla Dualib, que está aqui nos estúdios da Rádio Globo, que acaba de escrever um livro, Salvem o Corinthians. A Carla Dualib é neta do ex-presidente do Corinthians. Tá tudo bem, dona Carla? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, lançando esse livro e esse manifesto. Pois é, a primeira pergunta que está aqui no livro, já logo no começo aqui, por que só agora o livro? Por que você está escrevendo o livro? O livro conta a história de um período do Corinthians na sua visão, é isso? Isso, na verdade, por que agora? Porque em meio à tempestade não era possível se falar nada que eu não seria escutada. Então eu entendi que essa seria a melhor forma de me posicionar do ponto de vista profissional, do ponto de vista político e como corintiana. Eu estou com o livro aqui em mãos. O livro tem 136 páginas, não é isso? Isso. E você escreveu há quanto tempo? Quando é que você escreveu o livro? Eu escrevi ao longo desse ano. Durante o ano todo, de janeiro até agora? Isso. E nesse livro, basicamente, você conta o quê, Carla? O meu vínculo com o Corinthians desde meninota, o meu relacionamento e depois as grandes negociações que eu participei. Eu conto a minha versão, na verdade. Durante a presidência do seu avô, você trabalhou no marketing do Corinthians. Eu trabalhei na Hicks Mills como diretora de marketing de Corinthians e Cruzeiro. Depois fundei uma empresa, a SMA, que prestava serviços para Corinthians e outras empresas também. Sim. E depois chegou a MSI, que fez essa parceria com o Corinthians. Isso. Você estava lá no Corinthians? Eu estava lá. Estava lá no Corinthians. Você acompanhou toda essa transação? Quase toda. Quase toda. E o seu avô não queria assinar a parceria, assinou a parceria, ele não queria essa junção com a MSI ou queria? Eu não posso falar por ele, mas eu entendo que ele estava tentando fazer o melhor para o clube naquele momento e levou para os conselheiros uma proposta que foi então aprovada. Sim. E o atual presidente do Corinthians também estava envolvido na parceria, ele queria a parceria, o André Sanches. Inicialmente eu sempre digo que ele também tinha a mesma posição que eu, ele questionava muito a parceria. Depois de certo tempo, pelo que comenta-se no clube, tornou-se muito amigo dos investidores e dos parceiros e daí para frente seguiu apoiando. Então, e tem fotos, o livro aqui, tem fotos, você, o Andrés, que estão num jantar com o pessoal lá de fora. Lá. Na Geórgia. É o Bar, na Geórgia. É o Kia, tá toda a turma aí, Oscar. Inclusive eu quero perguntar sobre isso. O Carlos Cereto está aqui para perguntar também, o Pascoal também. Vamos exatamente. lá, Cereto. Mas não é para assustar a Carla não, viu, Carla? Boa noite. Boa noite. Já que o Oscar começou na história da parceria com a MSI, quando vocês estiveram na Geórgia, você, o Alberto Dualib, Renato Duprá, Nézio Cury e André Sanches, tinha mais gente nessa caravana, mas esse pessoal estava. Se você me corrige se eu estiver errado. Não ficou claro que os investidores da MSI tinham problemas com a justiça? Vocês não sabiam, não tinham informação de que havia problema na justiça em relação a Kia, Badri, essa turma toda, Boris Berezovski? Vocês vão poder ver melhor isso no livro, mas na verdade eu conto que foi feita uma grande pesquisa pela internet, hoje a internet auxilia muito. Depois disso, eu particularmente procurei uma empresa que trata de investigação empresarial, na verdade, para me dizer quem eram as pessoas. Essa empresa não quis prestar esse serviço sob risco de envolvimento com as pessoas que lá estariam sendo citadas. E daí para frente o Corinthians seguiu a negociação. Então vocês sabiam que essas pessoas tinham problemas na justiça? Veja, eu avaliei pela internet. Daí para frente a ser verdade é outra coisa. Bom, o livro está para quanto custa o livro, Carlos? R$25. Quem fez foi a editora Matrix. Editora? Matrix. Oswaldo Pascoal, qual é a pergunta para a Carla Dualib, que está falando aqui do lançamento do livro, que é um livro que conta muitas coisas que aconteceram do Corinthians na visão da Carla durante o período de antes da MSI. Quer dizer, no livro tem até contando a sua infância lá um pouquinho, não tem? Tem, desde o primeiro jogo que eu fui do Corinthians. Quando é que foi? Em 77. 77? Isso. Corinthians e? Ponte Preta. Você torce para Ponte Preta? Não. Pascoal, qual é a pergunta, Pascoal? Boa noite, Carlos. Eu queria primeiro saber por que o título do livro. Salvem o Corinthians. Pois na verdade eu acho que é um grito de guerra para que não só o Corinthians, como o futebol brasileiro se profissionalize de uma vez por todas. Para que os chamados conchavos políticos, interesses pessoais deixem de estar em primeiro plano e sim os interesses da nação corintiana. Porque comenta-se que o grupo que hoje preside lá o Corinthians pode ser de pessoas que não são muito corretas, que são suspeitas de várias
de vários atos ilícitos. Então, eu, na verdade, estou levantando uma bandeira para que isso deixe de acontecer no Corinthians e para que o Corinthians se moralize. Carla, quando você você trabalhava no marketing do Corinthians e depois montou a sua empresa, existia uma versão que vinha, não sei, de oposição da situação, de pessoas dentro do Corinthians, que o contrato que você tinha com o Corinthians era um contrato leonino, só favorecia você, ao seu avô, a sua família, esse negócio todo. Essas acusações apareceram. Eu acho que é um bom momento para você falar a esse respeito também. Isso, obrigada pela oportunidade. De fato é sim. O contrato é um contrato lícito, transparente e sempre ficou à disposição de todos os conselheiros e corintianos. Diferente, eu vou fazer um paralelo, dos outros conselheiros que lá estavam e que faziam por debaixo dos panos todas as suas parcerias. Então começa aí pela transparência. Num segundo momento eu vinha da Hicks Mills. Na Hicks Mills eu tinha lá uma série de informações importantes, dentre elas a gestão das escolas chute inicial, onde havia algumas cláusulas que não eram cumpridas. No entanto, então não era só a geração de receita, eu tinha que evitar que houvesse um passivo importante de mais de 10 milhões de reais. Então, por conta dessas informações e da continuidade, e para que não acontecesse o que aconteceu na época de Palmeiras Parmalat, que tudo foi pelo ralo, eu quis dar continuidade como corintiana e, lógico, que eu não posso deixar de lado, que era uma oportunidade profissional, mas muito lícita. Uma outra coisa, o atual presidente, o André Sanches, todo mundo sabe, ele acompanhou o presidente Alberto do Alibe por um bom período. Nas categorias de base, depois como vice-presidente de futebol, nessa parceria, essa coisa toda. O poder transformou uma parceria e o seu avô acabou saindo perdendo, você, até mesmo porque fazia parte do Corinthians, né, do departamento de marketing, acabou perdendo. Era a luta pelo poder, só o poder é que interessava, a quem estava ou a quem saiu? Eu entendo que sim. Inclusive acho que o Corinthians foi rebaixado por briga de poder. As pessoas, o presidente do Corinthians... Por isso salvem o Corinthians, deixem de pensar na questão política. O presidente ao longo do campeonato, quando o Corinthians foi rebaixado, era Alberto do Alibe. E depois... Quando o ex-presidente Alberto do Alibe, meu avô, saiu do clube, se salvo engano, o Corinthians estava em 6º lugar com 63 pontos, não posso ter certeza, ao longo do mas campeonato ainda brigava lá pela ponta. Ainda ele era o presidente do Corinthians, mas ao final do campeonato, o atual presidente, o André Sanches, já tinha assumido como presidente do Corinthians. Então você acha que a queda do Corinthians se deveu ao fato da batalha política? Por exemplo, teve falta de pagamento, os jogadores reclamavam, os jogadores pediram para ir embora, e muitas situações, muitos problemas aconteceram de administração do grupo. Todos esses problemas de administração do grupo dos jogadores passou diretamente pela luta pelo poder? Eu entendo que sim, o foco era absolutamente político. Mas, Carla, essa turma que está com o Andrés hoje, por exemplo, o Nesi Curi. Pelo que consta, o Nesi Curi, ele tem muita influência sobre a administração do Corinthians. E ele é um homem muito ligado ao presidente Alberto do Alibe, ou pelo menos ao ex-presidente Alberto do Alibe, ou pelo menos era muito ligado. Do Alibe também, pelo que consta, teve maioria do conselho durante muitos anos no Parque São Jorge. Por que então é aquele que saiu do Corinthians? Você acha que ele foi traído? Ele foi traído e intimidado violentamente. Intimidado? Intimidado, sim. Em que circunstâncias? Em circunstâncias de risco de vida, de pessoal. Você imagina uma série de torcedores daquele grupo fora do Alibe na frente da casa dele, com minha avó, uma senhora, jogando bomba dentro da casa dele e ameaçando de morte. Muito difícil. Essa intimidação, pelo que comenta-se no clube, na verdade ela é conduzida por um dos vice-presidentes da atual gestão. Um dos atuais... Vice-presidente da atual gestão. E qual é o nome dele, você sabe, Carlos? Comenta-se que chama-se Raul, o vice-presidente. Raul Corrêa da Silva, vice-financeiro do Corinthians, é isso? É isso que é comentado no clube. O Jesse Nascimento acompanha o Corinthians também, tem uma pergunta, o Jesse está na linha. Alô, Jesse. Oi, Oscar. Tem uma pergunta para Carla do Alibe, que está aqui no estúdio da Rádio Globo, lançando o livro Salve o Corinthians, lançamento que aconteceu na semana passada. Ela está aqui para falar um pouco desse livro também. Fala, Jesse. Pois é, Oscar, a Carla disse aí no começo da entrevista que os atuais administradores do Corinthians podem ser suspeitos de vários atos ilícitos. Gostaria de saber se isso está no seu livro e que atos ilícitos seriam esses. Boa noite, Carla. Boa noite, um prazer falar com você. Esses atos não estão no livro por hora, a gente está estudando fazer um segundo volume aí do livro, onde eles estariam, porque eu precisaria de documentos.
No entanto, eu posso dizer a você que alguns nomes, por exemplo, Valdir Coxinha, que é suspeito de apresentar notas fiscais de serviços que não foram executadas, o Mané da Carne, que é suspeito de realizar transações com atletas no futebol amador e além de também ser suspeito de fornecer carne para o clube sem concorrência. Quais jogadores são esses? Não posso dizer, eu não tenho documentação, mas isso a gente sabe que são comentários que rodeiam lá o clube. E dentre outras pessoas lá dentro do clube também há suspeita de superfaturamento de obras, de participação, de suspeita de participação do próprio presidente com esquemas de empresários no futebol amador. Quer dizer, são suspeitas que permeiam a nova administração que pregava tanto a transparência. Aí eu pergunto, cadê a transparência, Andrés? Salve o Corinthians. Pelo que você tem de informação, Carla, qual a relação do André Sanches, atual presidente do Corinthians, com o Kia Jorabichian? Não posso afirmar de novo. São só comentários que também estão dentro do clube. Dizem que eles são muito amigos. Mas você tem a informação se o Kia ainda participa diretamente da administração do Corinthians, seja financeiramente ou tráfico de influência em relação a jogadores, enfim? Comentam bastante que isso acontece no clube. E o feeling feminino diz que sim. Uma coisa, você deu alguns nomes e citou, né, algumas situações que também foram ditas e apresentadas, notas, apresentados muitos documentos, né, na gestão do seu avô. Uhum. A história se repete? A história se repete. De novo, cadê a transparência? Porque a neta do presidente Alberto do Alibe, Carla, que é uma profissional com graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, não pode prestar serviços ao clube, enquanto outros conselheiros prestam de forma ilícita e sem deixar o seu contrato à mesa. Qual a diferença? A minha transparência? Jesse Nascimento, mais alguma pergunta, Jesse? Sim, Oscar. Carla, de acordo com o relatório do Ministério Público Estadual, seu avô e outros dirigentes do Corinthians desviaram, por meio de notas fiscais frias, R$1,5 milhão de reais do Corinthians. Eu gostaria que você falasse sobre isso. O único comentário que eu posso lhe fazer e que eu tenho conhecimento é que meu avô era presidente, mas não havia aprovado nenhuma dessas notas. O processo vem correndo, ele vai se defendendo e também acho que cabe um outro detalhe. O ex-presidente Alberto do Alibe tem patrimônio para responder caso isso seja julgado de forma a condená-lo. Então ele tem patrimônio. A minha outra pergunta é, o atual presidente tem patrimônio para responder por qualquer ato que ele faça no clube que não seja correto? Nós estamos conversando com Carla do Alibe, que está com o livro Salve o Corinthians, que está aí na praça, e ela fala do livro e das coisas do Corinthians. O Pascoal levantou o dedinho aqui, tem mais uma pergunta. Fala, Pascoal. As eleições do Corinthians devem acontecer no início do próximo ano. Isso. Né? Você tem algum posicionamento nesse caso? Você é conselheira vitalícia? Eu sou conselheira vitalícia e apoio o profissionalismo. Você vai se candidata, apoia algum candidato, alguém que já esteja se apresentando como candidato? Caso Paulo Garcia saia candidato, eu apoio. Mas você não tem ideia. Você votou nele, cara? Votei no Paulo. E a situação do Estatuto do Corinthians, que tipo de informação você tem? Porque existem muitas informações e são informações que às vezes não condizem com a realidade. Como conselheiro do Corinthians, você pode apresentar talvez algum dado novo, alguma situação nova, que esse Estatuto vai e volta, não é aprovado, não é referendado. O que está acontecendo? Pelo que eu sei, breve deve haver uma reunião para que ele seja avaliado e aprovado. Mas não tenho mais nenhuma informação que eu possa te dar. Mas o voto vai ser direto do torcedor associado do Corinthians ou vai continuar sendo do Conselho Deliberativo? Porque uma das bandeiras Parece que há uma brecha para que ele seja feito pelo Conselho, mas eu sou a favor das eleições feitas pelo clube. Assim a gente vai ver de que fato as coisas funcionam. Eu acho mais lícito. Então, aquela forma de pensar que o conselheiro iria ficar de fora das eleições e o associado, porque de uma forma geral o conselheiro também é associado do Corinthians, né? Isso. O associado daria o voto para se eleger o presidente do Corinthians, isso está excluído de momento. Olha, eu não posso afirmar 100%, mas pelo que eu pude entender na alteração que foi feita lá no Estatuto, há como disse, uma brecha, uma margem para que haja a eleição feita diretamente pelo Conselho. Não sei como isso vai ficar, ainda não sei se foi aprovado. Qual é o sentimento do conselheiro que você percebe no Corinthians? Meu feeling é de que vão manter no Conselho, é mais fácil. Ô Carla,
Uma outra questão aqui. O Jô recentemente teve 10% dos direitos econômicos vendidos aí ao grupo do Juliano Bertolucci, que é uma pessoa ligada ao Kia e Orabichã. De fato, isso realmente aconteceu? A transação foi direta com o Kia? Eu gostaria que você falasse sobre isso também. Olha, eu não acompanhei a negociação, nunca acompanhei, aliás, qualquer negociação de jogador. O único questionamento que eu faço é, uma negociação tão grande como foi a do Jô não aconteceu em 15 dias. Então, por que os 10% do Jô foram negociados por um valor absolutamente inferior do que o valor que entraria no clube 15 dias após? Cadê a diferença desse dinheiro? Cadê a transparência? Então, pegando esse gancho, no livro você diz que o Kia tentou comprar o seu silêncio, oferecendo os direitos do Jô. Silêncio do quê? Não Exatamente. silêncio, na verdade não é o silêncio. Eu participava de uma reunião que estava bastante áspera ao longo da negociação, houve uma pausa e nessa pausa eu fui abordada pelo Renato e pelo Kia e eles tentaram me envolver dizendo que eu poderia ter o passe do Jô e que eu iria ainda ganhar muito dinheiro. E comenta-se nos bastidores do Corinthians, você tem essa informação de que o Andrés seria dono do Jô e também do Coelho? Comenta-se, não tenho informação precisa, nenhum documento. Dono dos direitos federativos. Comenta-se. Qual é a ligação do atual presidente com o Kia nesse momento? Não posso afirmar, como disse, mas comentam que é de amizade. Você já respondeu para o Pascoal sobre as acusações de ter levado vantagem financeira do Corinthians na época que você estava no marketing. O Corinthians lhe deve algum dinheiro? Bastante. Em relação não honraram o contrato. Alguns contratos que não foram remunerados e pagos, alguns contratos que foram renegociados diretamente, tirando a minha empresa que era interveniente. E até é importante essa pergunta, porque muitos veículos divulgaram que minha empresa recebeu um dinheiro exorbitante. Esse dinheiro a minha empresa nunca recebeu. Então a minha empresa tinha a sua remuneração, por algum período essa remuneração foi paga religiosamente, desde um determinado período para frente isso não mais aconteceu e as dívidas foram se sobrepondo. Nem mesmo o FII mensal que havia no contrato teve sequência. Ô Carla, bom, o livro está na praça, custa quanto você falou? R$25. R$25. Eu agradeço muito a editora Matrix, que é muito parceira nesse sentido. Olha aqui, você estava falando aqui, você teve algum tipo de ameaça? Você está sofrendo algum tipo de pressão por causa do livro, não? Olha, não, por conta do livro não, um pouco de intimidação, mas há tempos atrás, um bocado. E agora não mais, parou isso aí? Por hora parou, espero que pare. Sim. Tá certo. Bom, Jéssica, tem mais uma pergunta, Jéssica? Eu tenho. Os dirigentes, de acordo também com o Ministério Público Estadual, se beneficiavam de vales, que não passariam aí pela contabilidade do clube, era o chamado dinheiro retirado na boca do caixa. Você tem conhecimento desta situação na gestão do seu avô? Não, nunca tive conhecimento. Ô Carla, tem uma informação, e essa informação foi dada pelo atual presidente do Corinthians, né? Que quando ele assumiu o poder, ele encontrou um certo montante, até uma quantia elevada no cofre em dinheiro vivo, né? Que ele pegou dinheiro e entregou para o vice-presidente financeiro, porque ele não sabia que aquilo não estava na contabilidade do Corinthians. Se não estava na contabilidade do Corinthians, e quem era aquele dinheiro? Não sei, eu nunca participei de questões administrativas do clube, não posso lhe responder mesmo. Só mais duas rápidas questões, Oscar. Sim. Você tem informação, Carla, se tem conselheiro no Corinthians prestando serviços remunerados para o clube? E se é ético, correto, na tua opinião, isso? Na verdade, eu acho que a ética existe desde que haja um contrato e que haja transparência. Se existem conselheiros prestando esses serviços atualmente, eu não sei. E uma última pergunta da minha parte, a sua opinião sobre as ações de marketing do Corinthians agora no comando do Luiz Paulo Rosenberg? Tem a camisa roxa, Timão Tour, sócio torcedor, a história da camisa Nunca Vou Te Abandonar, quer dizer, todas essas ações depois que você saiu do clube. É importante dizer que eu tinha uma equipe bastante concisa, muito competente, e alguns deles foram transferidos para o clube, dentre eles Caio, Alex, Gláucia. Boa parte do nosso planejamento foi seguido. Vocês podem ver no livro que a camisa já havia sido planejada, o acampamento das crianças também. Enfim, uma série de ações já haviam sido planejadas, mas os meninos são muito competentes e tenho certeza que vão fazer um bom trabalho. E acho também o Rosenberg um profissional exemplar. Camisa planejada, você diz a camisa roxa. Roxa, isso.
Ô Jesse, para encerrar mais uma pergunta, Jesse. Tenho aqui, Oscar. Salamandra, você já ouviu falar sobre esse nome no Corinthians, Carla? Eu ouvi sim e, na verdade, li alguma coisa a respeito no blog do Paulinho. Que, aliás, está aqui no estúdio. Cadê? Tá Uma outra coisa, você acha que o Corinthians deveria, a polícia deveria continuar investigando o que acontece no Corinthians? Sem dúvida. Sem dúvida. Você acha que tem muito mais coisa para a gente descobrir do Corinthians, além disso que está aqui, das coisas que já foram divulgadas, ô Carla? Eu acho que não. Na verdade, as coisas vão começar a vir à tona, como eu falei. Eu acho que começaram a mexer num vespeiro e as coisas vão começar a aparecer. Por isso o meu apelo de novo, que eu acho que tem que ser chamado pela torcida. A gente não tem que criar o fora Andrés, o fora do Alíbio, o fora Paulo, o fora seja quem for. Cuidem do Corinthians, salvem o Corinthians. Para encerrar, Pascoal? Não, eu queria fazer uma colocação que penso que ela pode responder. Esse não é um grito porque o seu avô foi afastado, pela situação que foi criada na justiça e todo esse envolvimento do Corinthians. Não é um grito de manifestação do acontecido? Não, nada tem a ver com meu avô. É da corintiana Carla pedindo, por favor, profissionalismo. Você tem contato com o seu avô agora recentemente? Tem muito contato com ele? Sempre tive, espero continuar tendo. Toda semana você fala com ele? Todos os dias. E como é que ele está? Muito bem, muito bem. O que ele fala é muito forte, dessa passagem dele do Corinthians? Ele é um homem realizado. Eu acho que ele é um homem que foi um vencedor, começou muito cedo a trabalhar, muito pobre, venceu, ficou muito rico e realizou o grande sonho dele, que era tornar-se presidente. Mas ele comenta lá contigo alguma coisa que ele se arrepende no Corinthians? Eu acho que, na verdade, ninguém deve se arrepender de nada, e acho que ele não se arrependeu. Todos esses anos que ele viveu intensamente dentro do Corinthians. Ele tem uma bonita história para contar, e muitos títulos a contar também. Ele leu o livro, cara? Ele leu. O que ele disse para você? Ele disse que gostou e ficou um pouco surpreso com o meu posicionamento. Só para lembrar, eu ia dizer o seguinte, que é importante a gente lembrar o ouvinte da Rádio Globo, que o presidente Alberto do Alibe, ele pediu a renúncia, né? Ele renunciou ao cargo para não perder os direitos políticos dentro do clube, mas há um movimento no Conselho Deliberativo para afastá-lo de vez do clube. O Nezi Curi, que é o vice-presidente, também seria afastado, mas a informação que a gente tem é que há um outro movimento dentro do Corinthians para que o Nezi seja absolvido, ou seja, para que continue com influência total no clube e que só o Alberto do Alibe seja afastado. Você também tem essa informação? Também tenho. E por que será, não? Eu é que pergunto. Acho que nós podíamos perguntar ao Andrés e ao Mané da Carne, porque comenta-se que eles encontram-se com o Nezi semanalmente. Eles saberão responder melhor do que eu. E o Nezi teve influência direta na eleição do Andrés? Comenta-se que sim. Então o Alberto do Alibe foi traído pelo Nezi? Eu não tenho a menor dúvida. Tá certo. Assim um pouco o retrato da visão da Carla do Alibe, do Corinthians, e tem mais aqui no livro da Carla que está sendo lançado aqui em São Paulo pela editora Matrix, Salve o Corinthians, de Carla do Alibe. Tem aqui na capa um São Jorge. Isso. Com a bandeira do Corinthians. Esse não é o São Jorge que deixaram cair, não é? Não. Porque no Corinthians acontece de tudo. Até o São Jorge, né, que foi trazido e tal, conseguiram numa procissão lá no dia de São Jorge derrubar, né? Que desrespeito. Quebraram totalmente o São Jorge. Quanto tempo você ficou no Corinthians, Carla? Diretamente, eu não fiquei nunca diretamente, mas sempre me relacionei com eles. Agora trabalhando na época de Ricks, desde 99. 99, uns 6 anos por aí. Isso, né? Aproximadamente. Tá bom. Obrigado, viu, pela presença. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, até a próxima. Tá certo? Até. Carla do Alibe, Salve o Corinthians, é o livro em destaque aqui do Globo Esportivo desta segunda-feira. São 7h38. Aproveitando aqui no Pique de Corinthians, o repórter Jesse Nascimento traz as notícias do dia do Timão, que está na segunda onda, está bem na segunda onda e joga amanhã no estádio do Pacaembu.